Muita gente, quando começa a investir em ações principalmente, geralmente tem uma dúvida. Se eu investir em ação da empresa X, quanto será que eu teria de rentabilidade? E para te ajudar com isso, eu separei aqui 3 empresas de setores diferentes para te mostrar na prática quanto renderia, até quanto você conseguiria receber aí de dividendo. E já deixa aquele like aqui no vídeo, porque geralmente quem deixa o like aqui nesse vídeo, a carteira rentabiliza mais, viaja praticamente de graça com milhas aéreas, faz renda extra com milhas aéreas utilizando cartão de crédito também, ganha mais dividendos aí na sua carteira, enfim. Para ajudar a gente aqui nessa simulação, para você entender melhor quanto você teria de rentabilidade e também de dividendos, eu escolhi 3 ações de setores diferentes. Escolhi Banco do Brasil, que é um dos maiores bancos que a gente tem hoje, com 100 anos de existência. Escolhi também Klabin, que é a maior produtora hoje e exportadora de celulose, papéis e cartões para embalagem. E também escolhi Taesa, que é o maior grupo privado de transmissão de energia elétrica. Lembrando que eu não estou dizendo que são ótimas empresas para você investir, eu só escolhi essas 3 empresas para ajudar a gente aqui nessa simulação. Isso não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Será que se a gente investisse nessas 3 empresas seria uma boa ideia? Seria realmente, de fato, um bom investimento? Então, para ajudar a gente também nessa simulação, eu vou utilizar 3 valores praticamente. Vou utilizar o valor para a gente simular aqui de R$100, de R$500 e de R$1.000. Porque a minha ideia aqui nesse vídeo é ajudar quem tem pouca grana, querendo começar a investir, e quem já está com bastante dinheiro aí também para investir. Então esse vídeo vai servir para todo tipo de bolso. E lembrando também que se você quer aprender a analisar uma ação do jeito certo, analisar uma empresa do jeito certo, fundos imobiliários, investir em renda fixa, renda variável, investir em estoques lá fora também, em ações da Google, da Apple, da Amazon, investir em REITs, o link do meu treinamento vai estar aqui na descrição desse vídeo. E antes de começar a mostrar quanto a gente poderia ganhar aí de rentabilidade e dividendos daqui, por exemplo, a 5 anos, eu acho interessante a gente começar vendo quanto a gente poderia ter ganhado, investido há um tempo atrás. E aqui já vai uma coisa importante, o preço da ação ele vai variando, por isso tem o nome de renda variável. Por exemplo, você vai comprar a ação hoje ela está R$9, amanhã ela pode estar R$9,50, depois 10, aí no outro dia pode estar custando 15, depois no outro dia pode estar custando 8. E isso é muito importante, já que você já tenha isso em mente, porque quanto mais barato você compra essa ação, melhor vai ser a sua rentabilidade. E você ainda tem que lembrar que ainda tem os dividendos. E depois, obviamente, eu vou falar um pouco mais sobre isso para você entender o que eu estou querendo dizer, para fazer mais sentido para você. Então, se a gente tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, já considerando os dividendos, ou seja, reinvestindo os dividendos que eu receberia ali nos meses, trimestres e os dividendos também anuais, mais a rentabilidade desse papel, da ação, se a gente tivesse investido esses R$1.000 nesses 5 anos em Banco do Brasil, BBSA 3, em 5 anos esses R$1.000 virariam R$1.817,74. É uma rentabilidade aí muito interessante. Lembrando que eu já estou considerando o reinvestimento dos dividendos mais a rentabilidade da ação. Se a gente investisse esses mesmos R$1.000 em um prazo de 5 anos em Taesa, em TAEE11, na transmissora de energia, esses R$1.000 teriam virado aí R$2.590,56. É uma rentabilidade aí muitíssimo interessante. Se a gente tivesse investido esses mesmos R$1.000 no prazo de 5 anos em Klabin, em KLBN11, esses R$1.000 teriam virado aí R$1.439,12. É uma rentabilidade interessante também. Por que eu estou falando que é uma rentabilidade interessante? Nesse mesmo período, se a gente tivesse investido, por exemplo, esses R$1.000, deixasse guardado em uma renda fixa, em um CDB que pagasse 100% do CDI, por exemplo, esses R$1.000 teriam virado aí R$1.422,10. E se a gente tivesse pego esses R$1.000, colocasse em uma outra renda fixa, por exemplo, em um tesouro IPCA, para a gente se proteger da inflação, esses R$1.000 teriam virado aí R$1.318,80. Ou seja,
as ações, essas 3 empresas aí tiveram uma performance melhor do que a própria renda fixa, o que pra gente é bem interessante. Mas eu não descarto a possibilidade de você ter renda fixa na sua carteira. Eu acho muito interessante ter uma carteira diversificada em ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimentos lá fora. Eu acho interessante você ter essa diversificação até para se proteger um pouco da volatilidade aí do mercado. Então, respondendo aquela pergunta que eu fiz lá atrás, será que seriam bons investimentos? Então, seriam bons investimentos, apesar da gente correr um risco um pouco maior também, né? Porque a gente está falando de renda variável comparando com renda fixa. A renda fixa geralmente vai trazer uma rentabilidade ali um pouco mais segura e a renda variável, como a gente sabe, ela tem um pouco mais de risco. Então, ela também tem a oferecer aí um prêmio, um retorno melhor. Pelo menos na maioria dos casos é o que deveria trazer um retorno melhor aí pra gente. E agora eu quero mostrar quanto essas 3 empresas poderiam trazer de rentabilidade e dividendos no futuro. Vou compartilhar com você uma planilha que eu preparei para ajudar a gente a ter uma estimativa de quanto a gente conseguiria ter mais ou menos aí de rentabilidade e dividendos, tá? Vamos aqui para a tela do computador. Vindo aqui para a planilha para compartilhar com você essa simulação, você vai reparar que tem 2 pontos aqui que eles estão um pouco mais claros, que seria o que? O valor da ação e o dividend yield anual médio. O que isso significa? Esse valor da ação seria o preço em que a ação está sendo cotada no momento que eu estou gravando esse vídeo, que aqui no caso é de R$ 49,38, que seria a ação do Banco do Brasil, BBSA 3. Por que eu estou trazendo um ponto de atenção sobre o valor, o preço da ação? Porque eu estou pegando um valor estático, mas na renda variável, como eu já expliquei anteriormente, esse preço vai mudar muito aí nos próximos anos. Ele pode subir, pode descer, então ele vai acabar variando, o que também acabaria aí alterando o resultado final da simulação, tá? Então a gente vai fazer uma simulação aqui com um valor estático. Outro ponto também interessante é o dividend yield anual médio. Eu peguei aí a média dos últimos 5 anos. Então você vai reparar aí que se você for olhar, por exemplo, no site do Status Invest ou no Investidor 10, você vai ver que tem alguns anos que ele vai pagar muito mais do que 6%, e tem outros anos que pode pagar um pouco abaixo de 6%. Então, eu trouxe a média aí dos últimos 5 anos até para facilitar aqui a nossa simulação, beleza? E aqui no caso de BBSA 3, ela está por volta aí de 6,33%. Então, começando aqui a nossa simulação com o Banco do Brasil, eu vou vir aqui na parte de cima em valor inicial investido, eu vou colocar R$100, que foi o valor que eu tinha comentado anteriormente, e investindo todos os meses R$100, a gente vai chegar aí num patrimônio de R$6.100 e em dividendos a gente receberia aí R$384, totalizando R$6.484. Vamos agora para Taesa 11. Taesa 11, vou colocar aqui R$100, vou fazer a mesma dinâmica. Então você percebe que você compraria 180 cotas ali, 180 ações de Taesa. O dividend yield anual médio dela seria de 10,78%. Então a gente teria um total de investido também de R$6.100, teria aí um rendimento de mais ou menos 654. Daria um total aí no patrimônio de R$6.754,11. E agora vindo aqui para Klabin, colocando R$100 todos os meses, a gente teria comprado aí, então 270 cotas aproximadamente, a gente teria aí um rendimento anual de 230, um total de patrimônio de 6.330. Colocando aqui agora, alterando um pouco, se a gente colocasse R$500, se a gente aportasse ali R$500 todos os meses, então a gente teria aí 617 ações de Banco do Brasil, a gente teria recebido em dividendos mais ou menos R$1.928, teria um total de patrimônio de R$32.428. Vindo aqui para a Taesa, colocando R$500 todos os meses, a gente teria recebido aí 3.285 em dividendos mais ou menos, e teria aí um total de R$33.785. E vindo aqui para Klabin, R$500 todos os meses, teria aí comprado 1.350 cotas, 1.350 ações, a gente teria aí recebido R$1.152 e teria um total de R$31.652. Vindo aqui
Agora colocando o valor de R$1.000. A gente teria comprado aí de Banco do Brasil 1.235 cotas, teria recebido aí mais ou menos em dividendos R$3.860 e teria um total de patrimônio aí de R$64.860. Vindo aqui agora para Taesa, o mesmo procedimento, aportando ali R$1.000 todos os meses, a gente teria aí um rendimento de R$6.573, isso falando anualmente, tá? E um total de patrimônio aí de R$67.573,79. Vindo agora aqui para Klabin, a gente teria comprado aí 2.701 ações de Klabin, teria recebido aí anualmente R$2.305 em dividendos mais ou menos, né? E teria um patrimônio total de R$63.305 mil. Agora voltando aqui para mim, claro que essa simulação é uma estimativa, tá bom? Por que eu tô falando que é uma estimativa? Porque, como eu disse anteriormente, o preço da ação ele vai se movimentar e o dividendo ele não é um relógio. Tem anos que você vai receber um pouco mais, tem anos que você vai receber um pouco menos, tá bom? Então eu peguei a média para poder fazer uma estimativa aqui nessa simulação. Outra coisa também, eu não tenho o valor futuro dessas ações, o preço, qual seria o preço futuro dessas ações. Então, por exemplo, em Taesa 11, pode ser que essa ação esteja valendo hoje R$33, mas amanhã venha valer aí 35, 40, ou depois ela pode cair para 25, cair para 20. Então, eu não tenho como prever qual seria o preço das ações daqui a 5 anos. E isso, com certeza, teria um impacto muito grande aí na rentabilidade. Outra coisa também que é interessante levar em consideração seria a somatória e o reinvestimento desses dividendos, como a gente fez na simulação anterior. Mas dá pra gente perceber que, dá pra gente acumular um patrimônio aí muito interessante, e ainda mais se você for aportando cada vez mais, todos os meses você conseguir aportando um pouco mais, começar com 100, mas outro mês for evoluindo, ou começar com 1.000, e você conseguir evoluir a quantidade ali, o valor do seu aporte. E outro ponto extremamente importante que você deve ter percebido quando eu mostrei os gráficos anteriores, que reinvestir os dividendos vai trazer um resultado aí exponencial, um resultado muito interessante para a sua carteira de investimento. E é exatamente reinvestir os dividendos que vai fazer com que você tenha aquele efeito de bola de neve que todo mundo tem falado aí, que é um efeito que vai potencializar os seus investimentos. E falando em reinvestir os seus dividendos, eu vou deixar um vídeo aqui aparecendo para você, que é um vídeo onde eu ensino você a reinvestir os seus dividendos para você conseguir gerar esse efeito de bola de neve aí na sua carteira. Espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque tem conteúdos novos toda semana sobre investimento, sobre como você viaja praticamente de graça com milhas aéreas, como você faz renda extra com o seu cartão de crédito e com milhas aéreas, e eu te vejo no próximo vídeo.